A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, hoje nós vamos abordar e mandar um tema, que foi um tema muito bom, irmãos. Perguntas que me fizeram. E aproveitando esta pergunta, irmãos, eu vou colocar nesse mesmo vídeo uma revelação em que Deus deu para um ancião, irmãos, que Deus deu para um ancião ali em São Paulo. Irmãos, a pergunta geralmente eu estou pegando mais assim perguntas polêmicas, né? Em que as pessoas às vezes pensam e não sei, não tem coragem de perguntar, né? E vamos abordar aqui nesse vídeo, irmãos. A pessoa que fez essa pergunta fez uma boa pergunta, né? Uma pergunta construtiva. Irmãos, a abordagem vai ser: irmãos que abandonam a congregação, irmãos que joga a palavra de Deus para trás, diz que a palavra não fala mais com ele. Irmãos, enfim, são irmãos que deixam a graça do Senhor por qualquer coisa, irmãos. Agora, quais são os resultados, irmãos, desses que acaba abandonando a igreja, abandonando os templos? Por que isto acontece? Por quê? Qual o motivo? Então nós vamos abordar neste vídeo, irmãos. Essa pessoa me perguntou assim. Não vou falar o nome, né, dessa pessoa, mas ela me perguntou assim: irmão Paulo, eu tenho visto muitas pessoas que saem da congregação e essas pessoas, por algum motivo, coloca desculpa em várias, né, situações. Mas essas desculpas para esses que saem da congregação, irmãos, não é às vezes a mesma desculpa. Cada um tem uma desculpa diferente. Isso mesmo. Você pode perceber que cada um tem uma desculpa diferente. Por exemplo, aquela pessoa em que anda errando constantemente. Errando, que eu digo, pecando, né? Não errar, né? Que a gente é falha, a gente erra 24 horas por dia, a gente é falha. Até por pensamento a gente erra. Por palavras, né? Às vezes você fala uma palavra em que você se sente acusado, Deus pesa na sua consciência, né? Sente acusado. Irmãos, e a maioria das pessoas que saem da congregação, muitos, irmãos, eu já percebi isso. Essa pessoa me mandou essa mensagem. Eu já percebi isso dentro da igreja. São pessoas, irmãos, que teve problemas familiares, irmãos. Isto mesmo, teve problema com pai, com mãe, com irmão, com padrasto, né? E às vezes, irmão, foram criadas até, melhor dizendo, para vocês entenderem aonde eu estou querendo entrar, até em orfanato, irmãos. Porque, irmãos, sabemos que a base de uma família é o pai e a mãe. O pai e a mãe estando do lado do filho, irmão, o filho sempre vai pensar duas vezes no que ele vai fazer. Ele não tendo base do pai e da mãe, ele fica desnorteado. Pode perceber, irmãos, uma observação que eu fiz ao longo do tempo dentro da graça. Eu estou com 40 anos, 49 anos de graça sim, dentro da igreja. De batizado, 34 anos, né? Mas desde quando eu nasci ali, eu já dentro da congregação. Mas eu, como fui me considerar pensante, né, raciocínio, ali por uns 9 anos em diante,
Mas eu fui vendo, irmãos, e fui percebendo que a maioria, vamos dizer, dos jovens, né? Não dos velhos que já têm uma cabeça mais feita, dos jovens, que às vezes quando cai no erro, ou do adultério, ou pecado, né? Ou pecado para a morte, deixa eu explicar. Os pais sempre são falecidos. E isso acontece, irmãos, com maior frequência quando o pai e a mãe é vivo, que Deus recolhe o pai e a mãe e a pessoa fica sozinha, né? Fica sozinha naquela solidão, ele fica meio desnorteado, meio enfraquecido, não tem o pai e a mãe para conversar. O que acontece às vezes? Ele acaba sempre às vezes, porque na época que o pai e a mãe eram vivos, ele não queria desapontar o pai, não queria desapontar a mãe. A fraqueza vinha, mas ele segurava. Mas como o pai e a mãe não é mais aquele interesse dele de não, vamos dizer, desapontar o pai, entristecer a mãe, né? Ele se segurava um pouco, pois já estava fraco, já tinha vontade de errar. Aí veio a solidão da falta do pai e da mãe. O que aconteceu? Acabou caindo da graça. Mas tem muitos, irmão, que não caem da graça. Tem muitos que não pecam, não faz nada, no adultério não faz nada. Tem muitos que simplesmente deixam de ir na igreja quando não tem o apoio de um pai e de uma mãe influenciando ele para ir na igreja. Mesmo o pai e a mãe não sendo crente ou sendo crente, irmãos. Às vezes acontece isso e eu vejo com muita frequência. Pessoas em que foram abandonados pelo pai e pela mãe, e eles acabaram vencendo na vida. O pai e a mãe deu desprezo, eles sofreram na adolescência, não teve um carinho de uma mãe, não teve o carinho de um pai, um apoio, né? Pelo menos, meu filho, o que está acontecendo, né? Mais ou menos assim, irmãos. E o que acontece? A pessoa acaba até vencendo na vida e acaba esfriando dentro da casa do Senhor. Porque ele atribui aquela parte em que ele venceu na vida, que já que ele foi colocado no mundo, o pai falecido, mãe falecida, ou os pais presentes, já que ele foi colocado no mundo sozinho, o pai e a mãe abandonou, ele fica crendo no subconsciente dele em que se ele venceu na vida sozinho foi por esforço próprio e que Deus ali não ajudou. Porque se Deus quisesse ajudar, Deus não permitiria que o pai e a mãe abandonassem ele. Só que é o contrário, irmãos. Tem pessoas em que o pai e a mãe, irmãos, porque amor no coração Deus põe, mas quando é um pai e uma mãe que não tem amor pelo filho, irmão, aí fica complicado, porque é da natureza da mãe, da natureza do pai. Eu vou contar uma coisa para vocês entenderem o que eu quero explicar aqui sobre esses irmãos, essas irmãs que abandonam a igreja sem motivo nenhum. Sem motivo nenhum. Eu não vou mais na igreja porque a minha mãe fazia assim comigo, meu pai fazia assim comigo, e acaba até relacionando a igreja como um pai e como uma mãe. Já que eu não tive apoio do pai e da mãe, eu vou ter na igreja? Por quê? Se eu não tive carinho do pai e da mãe, eu vou começar a ir para a igreja, chegar lá, eu vou receber desprezo de um, desprezo de outro, que o homem despreza mesmo. O homem só quer estar em sociedade com pessoas, né, que, infelizmente, famosa panela, infelizmente é quem tem mais. Infelizmente é isso, irmãos. É difícil você ver um grupo de pessoas simples, humildes, ali junto. É difícil, irmãos. E quando tem, também a amizade é para valer. E o que a pessoa faz? A pessoa já vem de uma adolescência sem o carinho do pai e da mãe. Aí vai para a igreja, se batiza, se converte, vai para a igreja, chega lá, acaba não tendo muito apoio de muitos, né? Porque nem todos têm o amor no coração, nem todos, né? Tá ali dentro da igreja, mas não tem o amor no coração. A pessoa acaba fazendo o quê?
já que eu não tive carinho do pai e da minha mãe, a pessoa acaba relacionando aquela pessoa e não se apegando diretamente com Deus, né? Eu vou contar uma parte de um jovem, que esse jovem chegou a morar até na minha casa uma vez quando eu era solteiro. Esse jovem, ele obedeceu a Deus, só ele é crente, era crente na casa dele. E ele, seus mais ou menos 17, 18 anos, a mãe dele, o pai dele faleceu, e a mãe dele arrumou uma outra pessoa e ficou sendo o padrasto dele. E ele ia lá ver a mãe, levar dinheiro para a mãe, que ele trabalhava na feira, e o padrasto dele não gostava dele porque ele tinha se batizado. E o padrasto dele expulsava ele de casa, agredia ele, colocava ele na rua, e ele, rapazinho novo, trabalhava na feira, acordava cedo, ia para a feira. Quando chegava ali por volta da 1h, 2, 3 horas da tarde, ele queria fazer o quê? Tomar um café reforçado, dormir um pouco, para no outro dia ir para a feira, né? Trabalhar. E quando ele ia chegar na casa dele, onde que era pai e a mãe, ele dava um dinheirinho para a mãe, e o padrasto, quando via que ele já tinha dado dinheiro, falava: aqui eu não te quero. Expulsava ele. Se ele relutasse em ficar, batia nele. E esse jovem se batizou na congregação e sofreu muito, irmão. Sofreu muito. Ele chegou a dormir, pegar o ônibus de madrugada, ficar dando volta no ônibus, para ele dormir dentro do ônibus, para no outro dia cedo, quando ele acordasse no ônibus, ele diretamente, sem tomar banho, ia para a feira. Ali trabalhar para ser mais um dia dele ganhar dinheiro. Uma vez eu perguntei para ele: rapaz, por que você não junta esse dinheiro, não paga um lugar para você ficar, né? Uma pousada, e ali você vai ter um banho, você vai pagar pousada, mas você vai ter vida, você não vai ficar jogado na rua. E ele falou assim: não, eu levo para minha mãe, porque eu ajudo ela, que tem meus irmãos. Só que na época eu não entendia, né? Eu falei: mas tua mãe deixa seu padrasto te expulsar de casa e ela aceita isso? Você está levando dinheiro para ela e você é filho, você é sangue dela. Não, mas ela gosta dele, ela não quer ficar sem ele, e ela pede para mim sair logo. E o que aconteceu? O servo de Deus começou a ir para a rua, foi morar na casa de alguns irmãos, ali não deu certo, né? Porque ele queria morar para sempre, né? E ali não sei se não colaborava com alguma coisa, e os irmãos só ficaram um tempo com ele. E depois ele chegou até morar um pouco na minha casa. Depois ele foi morar na casa de um irmão que acabou adotando ele, irmãos. O irmão sentiu de adotar ele, grandão já, irmãos. E ali Deus preparou um instrumento musical, preparou tudo para o servo de Deus. E o servo de Deus, glorificando a Deus, não podia dormir na casa da mãe, que o padrasto expulsava, chegou a dormir fora de casa, ficou vários dias sem tomar um banho, porque não tinha onde ficar, mas nunca largou a casa do Senhor. Sempre estava ali louvando a Deus. Não tinha apoio da mãe, não tinha apoio de irmãos, não tinha apoio de ninguém. Mas o servo de Deus estava sempre na casa do Senhor. Todos sabiam a dificuldade dele. Um belo dia Deus preparou um instrumento musical para ele e chegou no casamento dele, casou, né? Casou com a serva de Deus. Mais tarde ele veio a cometer um erro, né? Isso daí foi logo quando ele já estava bem amparado. Mas esse erro a Deus pertence. Mas, irmãos, naquela época em que mais ele precisava da mãe, precisava do padrasto, que o pai já tinha morrido, não teve apoio, irmãos. O que ele poderia ter feito mais tarde? Ter abandonado a casa do Senhor. Ele chegou a errar, né? Chegou a cometer um errinho, mas depois se humilhou no pé do Senhor, ficou sem liberdade, ficou, mas está lá congregando com a sua esposa. Houve entre os dois, se ajeitaram, estão congregando. Deu uma paradinha para tomar um chazinho, tá um frio, irmãos. Então, irmãos, como eu estava falando, se acertou com a esposa,
um perdoa o outro e tá lá com a família, já é avô, tá lá esperando na misericórdia de Deus, irmãos. Mas então, irmãos, o que eu quero salientar aqui são esse grupo de pessoas, irmãos, que acaba deixando a graça de Deus por qualquer motivo. Porque não teve, irmão, não teve como é que fala? O amparo da família. E são servos de Deus também, que às vezes, irmão, tem até o amparo da família. Tá ali a mocidade, os servos e as servas de Deus, os pais são vivos, mas parece que uma coisa, quando o senhor recolhe o pai e recolhe a mãe em seguida, que ele fica sozinho no mundo, irmãos, parece em que, não sei se ele não errava antes para não deixar o pai e a mãe triste, parece que quando acontece isso é difícil, irmãos. Muitos caem no pecado, irmãos. E se não tiver um arrependimento, irmãos, se não tiver um arrependimento, acaba fazendo o quê? Indo diretamente para a morte espiritual. Porque o pecado é para a morte. A primeira morte é essa carnal, né? A segunda, espiritual. Né? O arrependimento salva, irmão, após o pecado. Mas esse arrependimento tem que ser de coração e diretamente com Deus. Tem o nosso irmão aí que ele teve uma revelação. Que revelação linda, irmãos. Ele fala até dos animaizinhos, que os animaizinhos, eles têm alma. Porque muitas pessoas falam, animal tem alma? Cachorro tem alma? Tem alma sim, irmãos. Só não tem o espírito. A alma é a vida, é o sangue. Só não tem o espírito. O espírito nós temos, né? Em que nós somos em três. A alma, o espírito e o carnal. Nós somos compostos pela carne, pelo espírito e pela alma. A alma é o fôlego de vida dado a nós. Nós morremos, fica a matéria podre. A alma saiu. Só que o espírito nosso é o que vai dar conta perante Deus. Entenderam? Entenderam, irmãos? E os servos de Deus contou a parte que ele foi arrebatado. Santo Deus, irmãos, que parte linda o servo de Deus contou. Ele foi arrebatado, ele viu uma mão puxando ele e ele saindo de dentro do corpo dele e subindo, e não tinha parede, não tinha telhado. Subiu, passou aquela matéria física, né, de cimento, que nem sentiu, e Deus levou ele num certo lugar. Eu vou colocar o áudio aqui para os irmãos entender. Eu vou ouvir junto com os irmãos, para os irmãos entender que coisa linda Deus fez. Vamos lá. O meio já não mais crê na vida eterna. Vocês querem ver o que Deus revelou aqui agora? Tem 4 crentes batizados que estão aqui, lendo o livro de reencarnação e já acreditam em reencarnação. Vocês creem nisso aqui? Mas o Senhor fala bem claro, eu vou dar um sonho do fim do mundo para 2 deles. E você vai ver o que é o inferno e o que é o lago de enxofre. Se você não der valor nessa graça, você não entra no meu repouso. O que eu quero fazer com você não é reencarnação, é ressurreição. Cristo ressuscitou para viver eternamente. E está aqui aqueles que estão para viver eternamente. Você crê na ressurreição? Sinta a ressurreição aí dentro de você. A ressurreição já geme e clama dentro de nós, irmão. Bendito é o nome santo do Senhor, porque todo homem vai passar pela sepultura. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas aquele que está na comunhão e que dorme no Senhor, ao despertar do sono no toque da trombeta, bendito é o nome santo do Senhor. O corpo que é corruptível transforma em incorruptível e entra no repouso. Glória ao Senhor de tanta multidão que tem na terra. Hoje Deus está passando aqui rasgando o véu que está na mente, tampando os olhos do entendimento de alguém. Tu és um homem e uma mulher que está escrito o teu nome no livro da vida para viver eternamente nos céus.
Então há uma luta, há uma guerra tão grande com isso aqui, ó, carne. Isso é terrível. Isso é terrível. Presta atenção. Muitos não meditam, mas lê lá em Gálatas. Paulo diz assim aos irmãos da Galácia: a luta da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Irmãos, e ele fala quais são os frutos do espírito e quais são as obras da carne. E é difícil, irmão, que uma coisa confronta, é contra a outra. Porque desde o primeiro homem que Deus fez, presta atenção nisso. Deus pegou do pó da terra, e quando Ele fez aquele boneco sem vida, sem nada, era barro. Por isso, irmãos, nós temos que entender que fala, a carne volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Presta atenção. O Senhor pegou aquilo, como uma criança, irmão, faz isso quando está no interior, faz lá um bonequinho, faz a cabecinha, faz os bracinhos, a perna. Aquilo tem vida? Não. Mas o que o Senhor fez? Pegou aqui, soprou. No sopro de Deus, fez coração, fígado, pâncreas, glória ao Senhor, rins. Vocês creem nisso ou pensam que isso aqui é uma fantasia? E aquele bonequinho começou a respirar. Era a imagem e era conforme a semelhança de Deus. Por quê? Todo animal na terra, irmão, guarda isso, tem alma. Mas animal? Cachorro tem alma? Tem alma. Tudo que respira, tudo que roja, tem alma. Tudo tem alma. O animalzinho tem alma. Por isso que ele... Olha só a visão que Deus deu para o servo de Deus quando era criança, irmãos. Criança, hein? Ele vai contar agora. Ele contou essa parte do espírito, né? Que o animalzinho tem alma sim, só não tem o espírito, né? Tem muitos que estavam aí já acreditando em que reencarnação, irmão. A mente já, é aquilo que eu falei no começo. Se não tem um lar, se não tem um apoio, a pessoa vai procurar apoio em quem? Na primeira amizade em que ela encontrar, seja lá qual amizade é, irmãos. O que acontece? Se não for Deus mesmo ali, irmãos, o que acontece é isso. Vamos ver a visão que Deus deu para esse servo de Deus quando ele era criança, irmãos. Para vocês verem, quando a gente fala em revelação aqui no canal, muitos falam, tem muita gente que tem revelação aí, isso daí não é verdade, é mentira, né? Olha só a revelação que Deus deu para o servo de Deus quando era criança. Ele nem imaginava em ser ancião. É o ancião que está falando. Vamos ouvir junto. A minha paz de Deus, eu estendi não esta mão, de dentro de mim saiu uma outra mão, e ele me puxou e falou, vem comigo. Nós passamos o telhado da casa, não precisou abrir porta, e nós fomos flutuando. Eu não tinha asa, mas nada me segurava. Eu via aquela visão tão clara. Bendito é o nome santo do Senhor. Dado o momento, falou, para aqui. Quando paramos, em cima de um prédio muito grande, era um hospital. E a hora que eu olhava, o meu olhar transpassava as lajes. E eu via cada andar e percebia que era um hospital. Mas dado o momento eu olhei, vi um leito e eu conheci aquele homem que estava ali. Eu falei, eu conheço, esse é o irmão. O anjo tampou com essa mão e com essa ele fez assim. Cala, escuta e veja. E ele blasfemava e dizia, eu não creio em palavra coisa nenhuma. Maldita foi a hora que eu me batizei na congregação.
E debaixo da cama dele, eu vi um movimento escuro, circular, e que foi subindo, e eu pensei que era uma água podre, suja, mas não era. Daqui a pouco começou a se destacar rabo, pena, pelos e garras. Bendito é o Senhor. E aqueles seres, como fosse aquela Teresa que Pedro, os presos usavam para fugir das cadeias antigamente, feita com pedaços de roupa velha, lençóis, e entrelaçou ele, e do meio daquele velhinho saiu um velho mais enrugado ainda, e lhe dizia: não, 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 e foi entrelaçado pelaquilo e foi puxado para baixo, e a voz dele foi sumindo, e aquelas gargalhadas, e o anjo do Senhor falou para mim: esse na última hora perdeu o direito de repousar, descansar no sono do justo. Vamos para outro lugar, em cima de um outro prédio semelhante, temos que ganhar tempo. A minha visão foi transpassando as lajes, e eu vi uma velhinha, glória ao Senhor, e eu conheci, eu falei: eu conheço a irmã. Ele tampou novamente e fez: cala, escuta e veja. Só que ela dizia diferente: graças te dou, Senhor, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. A tua serva está aqui nessa cama, meu corpo dói por conta dessa enfermidade, mas a minha consciência não, ela está limpinha, porque a tua palavra me julgava e ela me limpava. Vem, Senhor, tu já cumpriu a promessa, falava dos 4 filhos do esposo, e dado o momento do nosso lado passou uma comitiva de anjo, com lençóis flamejantes nas mãos, com um enxoval, entrelaçou a velhinha e foi subindo aquela moça bonita da pele rosada, uns 50, 60 anos mais nova, e ela ia dizendo: glória, glória, glória. Quem está na comunhão também diz glória, e quem está entendendo o repouso também fala glória, e quem está sentindo a virtude da glória, e os anjos iam levando ela e dizendo: vitoriosa, tu venceu e repousarás no sono do justo. E na noite deste dia, por esta palavra agora, Deus vai dar ordem a algumas legiões que estão lutando para tirar você do livro da vida, é para você não entrar no repouso, e entrastes aqui dentro hoje dizendo: só me responda uma coisa, na minha vida ainda tem jeito. E diz o Senhor: se hoje tu ouvires a minha voz, não amanhã, e a partir de agora dizer: Senhor, pela vida ou pela morte eu quero te servir, eu te digo: não só tem jeito, como eu já te vejo naquele dia, assentado na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Arrependimento. Arrependimento. Veja só o que eu falei. O arrependimento também salva. O servo de Deus está falando aí para aqueles que estão perguntando: será se tem mais jeito para mim, né? Será se tem jeito, Senhor? Este é o verdadeiro arrependimento, aquilo que a gente sempre diz aqui, irmãos. É entre você e Deus. Deus mostrou para o servo de Deus, aqueles que estavam blasfemando contra Deus, estavam blasfemando das palavras que Deus dava. Aqueles sim, no leito de enfermidade, foi mostrado para o garoto, que é o ancião quando era criança. Foi mostrado para ele, aquele que na última hora, no leito de enfermidade, perdeu o direito da vida eterna. Veja bem, irmãos, às vezes muitos falam que um ancião mata, o cooperador mata, este mata, aquele mata, eu já perdi a vida eterna porque eu errei, eu pequei, eu fiz algo e que eu me considero mais servo de Deus, e então falou que eu vou para o inferno. Veja bem, irmãos, não vai para o inferno, porque aquele irmão em que Deus mostrou para essa criança, porque se mostrasse para um adulto, podia falar que o adulto não gostava dele, mas como uma criança vai ter em relação ao irmão que está internado, ao irmão que fala mal das coisas de Deus? Nada.
Que criança não vai debater isso, né? Mas Deus mostrou para a criança aquele servo que estava internado. E quando o irmão, o senhor não recolhe do nada, ele vai para o hospital, tem uns que fica 2, 3 anos, né, enfermo, em casa, enfermo e tal. Deus está purificando a carne para salvação de alma, irmãos, para salvação do espírito. Mas às vezes nem no leito de enfermidade, irmãos, há arrependimento, nem no leito de enfermidade, tanto que o menino viu em que saiu o espírito de dentro da pessoa, uma pessoa mais velha do que a pessoa que estava naquela cama. Qual era aquela pessoa velha que saiu de dentro dele? Era o espírito dele, irmãos. Que o nosso espírito é renovado em Cristo. Nosso espírito não envelhece, mas aquele já estava envelhecido. Por quê? Não se arrependia, falava mal da obra de Deus, né? Tudo para ele era motivo de falar mal, né, irmãos? Tudo, ninguém prestava, só ele prestava, só ele sabia das coisas. Deus mostrou. Tanto que Deus também mostrou a irmã que só estava recolhendo para o seu reino de glória. Vamos acabar o finalzinho aí, irmãos? É pouquinho, falta pouco, tá bom? Vamos lá. Ah, que gostoso! Olha que comunhão! Só tem de virtude quem entende o que é a vida eterna. E Deus está passando aqui para marcar o que é dele nessa noite. E marcou, e vai marcar ainda. Tu entrarás no repouso. E está aqui, irmãos, tão claro, nessa parte que fala do corpo, da alma e do espírito. Nos últimos versos já vai terminar a palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. 2 gumes são 2 fios. Aonde ia, varava do outro lado. A palavra de Deus penetra mais do que qualquer espada de 2 gumes. Palavra gloriosa, né, irmão? Que visão, irmãos. Que revelação Deus deu para o servo de Deus. Que revelação, meu Deus do céu. Às vezes o irmão luta a vida toda, irmãos. Sofre. Quando chega na velhice, que já está quase ali, ó, com a salvação na mão, por falar demais, por blasfemar, irmão. Blasfemar contra o nome do Senhor, acaba perdendo. Né? Uns, como aqueles bandidos que estavam na cruz, um deles recebeu a salvação em cima da hora. E outros, né, irmãos, batalha nesse mundo, sofre quando chega no leito de enfermidade. Nem no leito de enfermidade se humilha para o seu irmão e se humilha perante o pé de Cristo, né, irmão? Fica ali turrão mesmo, né, irmãos? Mas, irmão, esse vídeo eu fiz baseado nessas perguntas. Irmãos, eu quero, juntamente com esse vídeo, colher comentários, como nos anteriores. A Irmandade está interagindo. Porque aqui eu estou indo pelo lógico, pela palavra, irmãos. Creio que a querida Irmandade também vai pelo lógico e pela palavra de Deus. E todos raciocinam a mesma coisa, né, irmãos? Isso que o servo de Deus falou, esta revelação que Deus deu quando ele era criança, irmãos. Isto é a verdade, é fato, acontece, irmãos. Podem perceber, irmãos, aquela pessoa que é ruim, blasfema o tempo todo contra o nome do Senhor. Para ele, só ele está certo, nada está bom. Xinga um, xinga outro, não se arrepende, não pede perdão. Irmãos, pode perceber, irmão, para o Senhor permitir de uma certa pessoa aconteça isso, imagine a incredulidade desta pessoa, irmãos.
Porque Deus é amor, Deus não mata, Deus, Ele quer que todos se salvem. Por isso que Ele mandou o Filho dele vir aqui na terra para salvar todos e verter seu sangue na cruz em pagamento dos nossos pecados, né? Mas aí Ele veio em pagamento dos nossos pecados. Não é porque Ele veio em pagamento dos nossos pecados que hoje em dia tem gente que fala, não, eu já estou salvo porque Jesus veio e já pagou o preço do meu pecado. É fácil, então, eu fazer algo de errado, pecar, e alguém santo, como Jesus Cristo, veio, verteu o sangue, pagou o meu pecado e eu estou salvo. É tão fácil assim. Então, vamos continuar pecando, vamos continuar errando, vamos continuar maldizendo, blasfemando, né, irmãos? Jesus veio, Deus enviou seu Filho para vir aqui na terra, irmãos, para salvação, para pagamento do nosso pecado, verteu o seu sangue. Só que vai e não peques mais. Assim como ele disse para aquela mulher, né, que tinha adulterado, né, irmãos? Vai e não peques mais. Ele falou, você está salva, pode ficar tranquila que você já está reservada, não. Vai e não peques mais. É o que sempre fala para nós, né, irmão? Com a nossa pouca força, mas não vamos blasfemar, irmãos. É claro, irmãos, é claro que o servo de Deus aí, Deus deu a visão para ele, das duas partes, o do inferno e o do céu, irmão. O do inferno e o do céu, né? E ainda explanou a parte dos animaizinhos, que também é uma polêmica. Animal tem alma? Animal tem alma? Ah, o meu animalzinho, então deveria ir para o céu, porque tem alma. Mas não é a alma que vai para o céu, é o espírito. A nossa alma é o fôlego de vida. A gente fala assim, às vezes, salvação de alma é um modo de se expressar. Salvação de alma. Mas na realidade, é a salvação de espírito. Alma é o fôlego de vida, é o sangue. Tá bom, irmãos? Quando você tem sangue e fogo de vida, você tem alma. Agora, o seu espírito são as três incorporados. Alma, espírito e o corpo humano. Tá bom, irmão? Irmãos, estamos aí abertos para todo tipo de comentário, desde que haja coerência e educação, né, irmãos? De partes que são contra, né? Mas estamos aqui com os comentários abertos, aquele de irmandade, se sentir, cada um da sua opinião, irmão, que será bem-vindo, tá bom? Eu vou ler todos, só não comento como vocês sabem, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus, saúde a seus familiares com a santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Fique com Deus.